Olá, esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, o SEAS Previdência e Carmo. Compõe o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com Solange Redolfi sobre os SEAS Pioneiros de São Paulo. Esta entrevista foi realizada em 2021 com os educadores ambientais da DDPEA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Boa escuta! E aí, a ideia um pouco dessa dinâmica de hoje, Solange, a gente está imaginando de 40 minutos, 1h30. A gente tem um roteirozinho aqui de algumas questões que a gente quer passar com você e descobrir junto com você, e a gente se dividiu nesse roteiro. Então, a gente vai ter mais ou menos 3 momentos nessa nossa conversa. Um primeiro que a gente fala sobre a formação dos SEAS, os primeiros anos, você lembra disso, né? Já que são os SEAS pioneiros, é a Romã que vai tocar aí mais esse momento. Depois, num segundo momento, a gente vai tentar pensar os desdobramentos, né, como isso se aprofundou, as metodologias, algumas memórias dos espaços, do que aconteceu. Maria Paula e Fernanda vão estar à frente desse bloco. E aí, por fim, no último bloco, o André vai um pouco te perguntar e colocar algumas questões sobre como você pensa que esses espaços possam ser lembrados no futuro, como a gente pode imaginar esses espaços juntos. Então, é mais ou menos isso que a gente vai percorrer nessa tarde de hoje. E eu queria começar, Solange, te pedindo uma breve apresentação da sua relação com a educação ambiental, como que você se aproximou desses espaços dos SEAS, se você pudesse conversar um pouquinho, explicar um pouquinho para a gente dessa sua aproximação, e prazer outra vez de estar aqui com você, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a todos vocês, né, por esse convite maravilhoso, né, porque eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho que, assim, valorizar, respeitar, né, a memória, valorizar o ser humano, porque quando a gente fala da educação ambiental, foram muitas pessoas envolvidas, né, desde que eu tive contato, desde colegas de trabalho, e aí eu cito estagiário vários, todos os níveis, né, e principalmente os usuários, né, as pessoas que estiveram ali, porque na realidade, a educação ambiental é isso, né? É você aprender e você trabalhar junto. Então, assim, eu vou só começar. Nossa, é muita emoção. Bom, é muita coisa envolvida, né? Eu lembrei lá dos meus 19 anos, quando eu tive contato com a educação ambiental. Então, até antes da Romã entrar com a pergunta de como, né, iniciou, eu entrei, eu e uma equipe, né, como monitores de arborização. Então, não existia o cargo de educador ambiental, né? Monitor de arborização foi um processo que teve de seleção, que teve lá na prefeitura, né? Então, você entregava o currículo, teve uma análise dos currículos, e eu lembro que eu estava iniciando a pedagogia, isso em 86, e aí o meu currículo foi contemplado e tinha mais colegas. Foi aí que eu iniciei o contato com a educação ambiental, né? E daí a coisa foi caminhando, tiveram vários momentos que eu vou respondendo nas perguntas, né? E desde esse momento, assim, aí sabe quando você fala, nossa, aí você se olha, hoje você fala, não, realmente eu sou uma educadora ambiental, né? Porque parece que quando você fala assim, vou fazer uma faculdade de gestão ambiental, de educação ambiental, gente, o que é isso? Aí quando você fala assim, não, realmente eu sou uma educadora ambiental, né? Então, mas nesse processo, né, eu acho assim, da minha formação, não acho que não é nem da minha formação, eu acho que vai além da minha formação, porque a gente teve vários momentos de formação técnica, né, para a gente poder desenvolver as ações. Mas eu acho que foi um despertar, né? Então, eu acho que eu tive essa oportunidade de despertar a minha educadora ambiental. Então, é essa a minha experiência gostosa, né? Então, eu tenho maior orgulho. Maravilha, maravilha. E aí, como que foi essa sua primeira aproximação com o SEAS, Solange? Foi bem interessante, porque quando teve essa questão da contratação dos monitores de arborização, que eram, na verdade, porque dentro do quadro da prefeitura,
Hoje, eu acho que não tem mais. Então, a gente tinha admitidos, né, que seriam os contratados, e os que passaram por concurso, que eram os efetivos, e os comissionados, que né, são 3 categorias diferentes. E eu fui admitida, foi um grupo de 20 monitores de arborização, lembro de algumas pessoas, né? Não sei se é legal citar o nome ou não, mas pessoas queridas trabalharam comigo. Algumas pessoas ficaram na educação ambiental, outras viram que não era o seu perfil, migraram, continuaram na prefeitura, mas migraram para a parte administrativa, enfim, da parte da pesquisa, e outros ficaram com a educação mesmo, diretamente com o público que a gente atendia. Quando eu entrei, foi, se não me falha a memória, foi em junho, acho que 27 de julho de 87. Desculpa, 86. E quando eu fui contratada, o nosso primeiro trabalho, a atuação assim, no espaço físico, nós fomos para o Parque do Ibirapuera, nós ficamos no DEPAV 4, tá? Sabe a administração do Parque Ibirapuera? Então, lá ficava a administração do parque e o DEPAV 4. E lá já tinha os técnicos, que eu tenho muito carinho, vou citar o nome de alguns, não de todos, mas assim, Eduardo Panten, nossa, foi meu mestre, né? Com muito carinho, né? O Marco, enfim, outros, a Terezinha, a Tereza, e a nossa diretora na época era a Tereza Esbriça, engenheira Tereza Esbriça. E aí essa equipe de monitores de arborização ia atuar, né, lá com essa parte de monitoria, e nós fizemos o nosso primeiro curso de formação, foi na escola de jardinagem. Então, o primeiro curso que eu fiz foi com o Panten, com o Marco, com outros colegas que eles deram curso para a gente de jardinagem. E aí, foi em junho que eu entrei, até mais ou menos no início de novembro, nós ficamos lá, né? Por quê? O Centro de Educação Ambiental do Parque Previdência estava sendo preparado para inaugurar. Então, todo o espaço físico dele estava sendo preparado, né, pela Vera Regina Rodrigues, que é a minha outra mentora, né, assim, e aí ele estava sendo preparado. Então, com isso, a gente estava fazendo já alguns trabalhos. Então, tinha alguns monitores que já estavam lá, aí foi contratado nós, né, mais uma leva, e a gente fazia o quê? A gente saía para fazer trabalho junto com a equipe do DEPAV 2, que aí eles faziam o planejamento de que tipo de árvore ia plantar, qual que era o logrador. Então, olha só que interessante, a gente já tinha uma parceria entre a educação ambiental, o DEPAV 2 e, na época, a administração regional, né? Então, se fazia um planejamento. Então, quando a gente saía para fazer o trabalho de monitor, que era orientar as pessoas de como cuidava da árvore, os tratos dela, falar que estaria chegando uma árvore em X data lá, a gente saía com uma planilha. E nessa planilha já estava o nome da rua, a árvore que ia plantar. Então, eu bati na sua casa, olha, seu André, né? Daqui uns dias, a apresentação da prefeitura vai estar vindo para cá, plantar assim, a sua árvore é uma árvore de grande, de médio ou pequeno porte, porque isso também era já planejado. Então, veja, eu aprendi tudo isso lá atrás com eles. E aí, às vezes, eu me pegava pensando, mas, poxa vida, se a gente tem uma formação dessa, já explica que tipo de árvore que vai, por que a gente vê tanto, né? Na época, a Eletropaulo podando as árvores, ou árvore grande em lugares assim, né? Então, ou seja, era o momento que a gente tinha de formação, e quando a gente ia de porta em porta, a gente já estava fazendo um trabalho educativo que era de orientar a população. Era muito interessante. Lógico, você tem os percalços da vida, né? Era de sol, chuva, às vezes esse morador que também não entendia qual era o seu papel ali. Ah, não, prefeito. Eu lembro, uma vez que nós batemos na casa de uma senhora, eu não lembro o lugar, mas eu lembro muito bem da atitude dela. Ela falou assim: olha, minha filha, eu não preciso de uma árvore na minha porta, eu preciso de um pé de alface. Eu lembro até hoje. Aí, educadamente, né? Porque assim, olha, então, eu sou uma monitora, nós estamos com esse projeto de arborização, né? A prefeitura, aí a gente falava da importância da árvore na porta da pessoa. Então tá bom, né? Então, assim,
eu acho que essa experiência também até é o trato de como você lidar com as pessoas, né? Então, foi todo um processo muito educativo. E eu acho que até a pessoa deve ter refletido também um pouco, né? Poxa vida, né? Ela vê essa garotinha, né? Na época, 19 anos, me falando, e eu fui muito rir. Então, eu acho que aí você também começa já a humanizar as relações, né? Total, muito legal, Solange. E você falou aqui da Vera, a gente também já conversou com a Vera, então é gostoso para a gente, porque a gente consegue ir montando esse quebra-cabeças das memórias que vão, né? Porque é um trabalho coletivo mesmo, como você Sim. falou, né? Então, para a gente é muito gostoso conseguir ir montando esses quebra-cabeças de memória. E aí, para a gente dar continuidade, você já falou um pouquinho aí desses inícios, né? Queria passar uma palavra para a Romã também, que quer colocar algumas questões para você sobre esse período. Você continua, Romã? Continuo? Solange, eu queria só reforçar o agradecimento, porque acho que só com esse pouquinho que você já falando, já sente o quanto as suas memórias são potentes, possuem uma potência. Então, é uma honra, é muito gratificante, muito emocionante poder ter você aqui com a gente, né? E não é só emocionante para a gente, mas acho que para todas as pessoas que, porventura, venham nos ouvir. Agora, Solange, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, a partir das suas memórias, como que você se lembra, nesse contexto inicial do SEAS, como que esse processo da criação do SEAS era comentado, reportado, como que se falava, o SEAS foi criado em tal contexto, como que foi esse momento? Nossa, bem legal, Romão, você estava perguntando, porque assim, na verdade, quando eu fui, né, e a equipe contratada, a gente vai ser monitor de arborização, tá, vamos trabalhar onde? Então eles vão trabalhar aqui no Parque Ibirapuera, a gente tem uma equipe lá. E aí veio, né, essa questão de, olha, vai ser montado um centro de educação ambiental. O que é isso, né? O que é isso? Aí as pessoas assim, meu Deus, eu estou fazendo pedagogia, olha que loucura, eu estou fazendo pedagogia, trabalhando com planta, né? Sabe que você vai ficando meio... Mas, como o pessoal que eu falei, muito solícito, muito acolhedor, a gente foi tendo os cursos, então você ia se encontrando. E aí, assim, olha, essa equipe, né, ela vai estar atuando no Parque Previdência, que vai ser instalado lá o primeiro centro de educação ambiental. Até então, eu não conhecia a Vera, né, porque a nossa diretora era a engenheira Terezinha Esbriça, nem sei se ela é viva hoje, né, e a gente, não, né, a gente tem todo um contato. Então tem a Ione, uma pessoa, uma outra bióloga, né, também trabalhei junto. Aí a gente... a Terezinha comentou com a gente e nós fomos para o Previdência. E foi muito interessante, porque eu lembro que uma das colegas nossas falou assim, para você vai ser legal, perto da sua casa. Realmente, os meus pais moram no Butantã, ali perto da prefeitura regional do Butantã. Então, eu ia a pé, quer dizer, levava uns 40 minutos, mas, gente, que é 40 minutos a pé, né? E eu gostava. Aí nós fomos para lá. Eu lembro que no primeiro dia nós chegamos lá, aí nós entramos no Parque Previdência, e o prédio ele fica no fundo do parque, né? Ele tem uma entrada de estacionamento no fundo, e aí eu lembro que no primeiro dia, ainda alguns colegas deram uma risadinha, você chegou atrasada, mora do lado, mas não é porque eu fiquei lá na administração esperando, porque eu não sabia que era lá no fundo, né? Você vê, são coisas gostosas. Aí eu cheguei, subi, aí eu conheci a Vera. Conheci a Vera, a gente tinha, bem interessante, o espaço físico, né, do Previdência dentro de uma estação de tratamento de água, desativada. Então, já começa a questão do patrimônio histórico aí, bem interessante, né, que era uma estação de água que abastecia aquela região e ela foi desativada. E era dividido o espaço, porque também quem ocupava o espaço na época era um grupo de escoteiros. Então, tinha uma sala lá que o grupo de escoteiros, tanto é que uma das primeiras fotos, está bem grande do prédio, grupo de escoteiros, tá? E aí a gente dividiu o espaço. Foi feita uma reforma, né? Então, quando nós chegamos lá, ele já tinha 2 salinhas individuais, uma sala grande, quando você sobe, que é tipo um mezanino, né? Aí a gente tem uma outra sala do lado, que a gente tinha já a sala dos técnicos, vamos dizer assim, e depois a gente foi ocupando esses espaços, né? O escoteiro foi para um outro espaço, a gente foi ocupando mais espaço lá. Um auditório imenso, uma parte que a gente chama de jardim didático, estufa, né?
E eu lembro que a gente tinha uma parte próxima dessa estufa, que naquela época tinha sido feita uma reforma, tem uma bancada, né, essa bancada, uma bancada de cimento, onde a gente fazia as atividades práticas lá, e tinha do lado dela como se fosse, não lembro o nome, mas é um cano, como se fosse um cano de água grande, e ali a gente fez um espelho d'água, né? E na frente tinha um tabladinho de madeira, que é onde a gente fazia atividades com as crianças, né? Então, assim, tinha um espaço gostoso. Enfim, aí a gente, né, encontrou com a Vera, aí eu conheci a Sumiko Honda, né, bióloga. Na época, Sumiko Honda e o Ricardo Francischetti, eles eram biologistas, né, o cargo deles era de biólogo, eles também eram admitidos. Depois é que teve o concurso de biólogos, eles passaram, aí eles, né, ficaram com biólogo. E a Vera, gente, eu não, assim, é indescritível, né? A Vera, assim, uma pessoa de visão, muito humana, muito organizada. Então, assim, a gente tinha um grupo grande. Eu acho que, na época, nós tínhamos uma estrutura de 30 funcionários. Ou seja, a Vera, que é a diretora, a gente estava com o Sumiko, com o Ricardo, a Maria Marta Argel, a gente tinha uma equipe de estagiários, muitos alunos de psicologia, pedagogia e acho que geografia, tá? E a equipe de monitores também, a gente tinha um quadro eclético, né? Tinha monitor, tinha pedagogo, geógrafo, psicólogo, e aí esse pessoal, a gente foi assim, fora o pessoal administrativo. E eu lembro de uma pessoa muito especial, que eu também não sei se está viva hoje, não sei o nome completo dela, mas muito querida, que era uma administrativa chamada Francisca. Ela fazia parte do nosso administrativo. Depois que vieram outros colegas, né? O Mário Oliveira Júnior, que foi um bom tempo administrativo nosso, mas a Francisca era uma pessoa assim, mas sabe aquela mãezona de todo mundo? Aí ela ajudava, explicava. E o interessante é que muita coisa, eu estava começando, né? Eu fiz magistério, aí eu estava fazendo pedagogia, eu cheguei a lecionar na escola estadual, mas aí eu saí porque eles me chamaram à prefeitura, e a gente estava aprendendo um monte de coisa. Então, vocês imaginam que a gente, assim, o folder que a gente estava fazendo para divulgar as atividades nossas, a gente desenhava à mão, né, usava aquele papel, acho que não sei se é espelho, como que chama agora, mas você passa, tudo bom, aqueles decalquezinho. Hoje você fala, gente, que Frankenstein isso, mas assim, era a coisa mais deliciosa, porque a gente sentava naquela mesona, porque tudo, desde que eu comecei a trabalhar com educação mental, isso é bem interessante, sempre eu trabalhei no coletivo, nunca sozinha. Então, vamos pensar, discutir. Então, era isso que a Vera sempre proporcionava para a gente, né? Então, tinha esse momento, que era de estar todo mundo junto, né? Discutindo, planejando. E tem um ponto importante que eu gosto de destacar também, que na época, nessa estrutura nossa da prefeitura, era tudo quadro efetivo. A gente tinha vigia efetivo, motorista, tanto é que a gente tinha 2 carros à disposição do nosso CEA. Mas a Vera, para isso, era a briga da Vera, tá? Então, a gente tinha, lembro até hoje, a gente tinha uma Kombi e era um Fusca, né? Que quando a gente fazia, que aí a gente iniciou fazendo, a gente teve toda uma formação, que a Vera muito preocupada com, né, equalizar todo mundo, ela fez um curso conosco, eu até tá aqui o meu certificado, depois eu mando, se vocês quiserem colocar, olha, não sei se vocês conseguem, é um certificado de participação, né, tá? E o nosso certificado, olha, participou do curso para a formação de monitores de educação ambiental, 60 horas, foi no dia 1 de janeiro a 5 de fevereiro de 87. Nós somos em novembro, né? E aí a gente fez isso, tá? E o que é interessante, que nesse curso, eu gosto de colocar, nós tivemos a questão teórica e prática, né? Algumas questões teóricas, então a gente trabalhou, por exemplo, hoje eu adoro fazer uma atividade terrária, gente. Se vocês quiserem, esse oficina terrário é comigo, é minha paixão, eu discuto o mundo com terrário. Mas eu aprendi aonde? Né? Nessa formação.
A gente aprendeu terrário, a fazer horta, sementeira, né? Aí a gente teve jogos pedagógicos que a gente foi desenvolvendo, enfim, texto, muito que a Vera gostava de trabalhar, a questão do Ângelo, né? Educação conservacionista, enfim. Nós tivemos uma formação, todos os monitores, né? Conseguimos deixar todos equalizados para a gente poder dar conta do nosso planejamento, que a gente tinha uma tarefa aí. Eu continuo. Eu não sei se eu fugi da pergunta. Não, né? Imagina, fugiu coisa nenhuma. E só a partir de você já foi citando várias experiências, mas uma coisa que me marcou, você destacar que esse processo de educação ambiental no comecinho do CES nunca era individual, era sempre coletivo, né, Su? Sei. Eu queria aproveitar isso até para perguntar uma outra coisa. Como que você percebe a importância dessa criação do CES, né? No caso, o CEA da Previdência, mas também o CEA do Carmo. Qual que é a importância da criação do CES para você? Olha, a importância é grande, né? Porque acho assim, lógico que não é o espaço que vai te levar a entender, compreender, não. Mas você precisa, em alguns momentos, estabelecer sim, né? Se organizar, porque eu acho que quando você cria um espaço com a educação ambiental, você tem uma referência. Né? A mesma coisa, se eu não estou legal, eu vou lá no posto de saúde, né? Se eu preciso alfabetização, eu vou para a escola. Agora, ter um centro de educação ambiental, ele abrange muito mais coisas, né? Na verdade, ele trabalha na questão... Na época, a gente não tinha essa palavra sustentabilidade, era a interação do meio ambiente com o homem, né? Então, eu acho que ele é fundamental. Eu acho que, sim, por ser pioneiro, né, a gente abriu muitas portas, né? Teve muitas, lógico, sobe e desce, né? Porque eu acho que a gente tem uma coisa aí que eu faço questão de destacar, não vou destacar nomes, né? Mas quando a gente fala de gestão política, né, de mudança de governo, a gente tem assim, sobe ou desce, né? Então, assim, por quê? Até que você se entenda. Mas, quando a gente tem um espaço consolidado, né, por mais que a gente tenha mudanças, que é o que está acontecendo hoje, você fala, não, a gente tem uma referência, que é um centro de educação ambiental, né? Então, assim, não dá para você descaracterizar um espaço desse. Porque, assim, muitas vezes, eu passei por várias gestões, eu entrei na gestão Jânio Quadros, né? Eu peguei o último ano do Jânio, né? E aí eu peguei vários outros prefeitos, e cada um com um jeito diferente, só que você vai aprendendo, né, que a gente tem que se ajustar, que é justamente isso, né? O mundo é ajustes, né? Então, ter espaço físico, Romã, de educação ambiental, eu acho que é fundamental, e dar continuidade, e não perder o que foi construído, brilhante. Agora, em que sentido eu digo não perder? Em nenhum momento, né, assim, tanto eu quanto outros educadores, nós nunca fomos aversos a mudanças. Não, a mudança tem que acontecer, a gente tem que ajustar sim, porque eu lembro que lá atrás, em 86, não se falava da Agenda 21, né? Eu ia falar depois. Não se falava da Agenda 2030, depois. Então, ou seja, as ações que a gente fazia, elas já foram se linkando uma com a outra, né? Tanto é que lá atrás, uma das minhas paixões, vocês estão vendo aqui, a questão da segurança alimentar, a gente não falava de segurança alimentar, né? Mas a gente entrou nesse processo de discussão, por quê? Porque faz parte da educação ambiental, né? Então, quando eu falo também... Então, assim, esse processo, nós somos nos inserindo em vários projetos, em várias parcerias. Então, isso também é algo muito marcante, porque desde que eu atuei como educadora ambiental, eu nunca me vi trabalhando sozinha ali na equipe, né? Lógico, tem pessoas que tinham um perfil mais sozinhos, então, tanto é que lá no CEA Previdência a gente tinha o herbário, a gente tinha o borboletário, tivemos projetos de orquídeas, tem ainda, né? Mas, assim, sempre com parceria. Tá? Até você destacar o seguinte, por exemplo, quando nós fizemos, porque a gente tem o primeiro também orquidário municipal, São Paulo, está no Previdência, né? Ele está lá ainda fisicamente, o coletivo que participou ainda continua, né?
E para esse projeto, o que aconteceu? Em 87 foi escrito um projeto para desenvolver, aí foi feito, está lá a estrutura dele, precisa melhorar. Só que a parceria começou com o professor Silvestre da Cunha Milano, hoje falecido já há um tempo, né? E o que é gostoso? Já começou uma parceria lá atrás, né? Então, assim, veja, não foi sozinho. O curso que quando a gente começou a fazer a questão da arborização, né? Nas portas, fazer projeto de arborização nas escolas, a gente começou a ter parceria interna com o outro departamento, que era a DEPAV. Detalhe, quando criou o Centro de Educação Ambiental, nós pertencíamos à Secretaria de Serviços e Obras. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, ela veio existir depois. Foi em 93, acho que é isso que eu marquei, se não me engano, né? Então, veja essa riqueza da preocupação. E aí tem uma coisa, que eu falei que eu vou e volto um pouco. O CEA, ele foi criado oficialmente criado em 87, tem um decreto, tem uma lei, né? Só que a idealização desse projeto, a Vera começou lá em DEPAV 5, tá? Em 83, 84. Então, veja, não foi uma coisa de um dia para o outro, né? Então, quando eu entrei, esse processo já tinha sido de conversa, porque ela era monitora na época. Então, assim, veja como a coisa foi andando, né? Então, assim, aí criou-se espaço, né? E a gente teve a inauguração dele e tudo. Tanto é que, assim, até o André lembra disso. Nós, lá no Previdência, a gente brigava muito. Às vezes acontecia, que já aconteceu, né? Eu não lembro o ano agora. Vamos fazer a inauguração do CEA Previdência. Fala, gente, pelo amor de Deus, nós já fizemos, né? E, assim, a gente até entende, de repente, olha, não era o reinaugurar, mas acho que podia usar uma outra palavra, porque eu acho que aí é desconsiderar um pouco um trabalho que foi construído. Porque, gente, imagina naquela época você pensar em ter um espaço como aquele. E ele ficou um espaço muito bonito, né? E é lógico, aí a gente teve vários cursos, várias coisas, várias parcerias. E a gente tem uma parceria, acho que importante, talvez a Sumiko também tenha comentado, que eu acho que foi com o CNPq, se não me engano, que era aqueles fascículos Conheço Verde. Então, o Conheço Verde, vocês vão ver, tem na biblioteca, era um fascículo que ele tinha para cada parque, o Previdência tinha era alguns parques, né? Foi uma parceria, eu acho que tinha até o pessoal do Japão, se não me engano. Tanto é que o livro, ele está em português e tá os agradecimentos em japonês, tá? Então, você vê, foi uma super parceria e um ganho para a prefeitura, porque quando você ia fazer algum trabalho, tanto é que desse material, numa das atividades que nós fizemos para adolescentes, nós fizemos uma gincana educativa, eu lembro até hoje, a gente pegou um Conheço Verde, que foi no Previdência, tirou algumas imagens, aí a gente fez uma gincana com os adolescentes, mais ou menos era assim, do tipo, olha, andando em tal lugar, vocês vão ver, procura um fruto assim, assim, assim. Aí eles tinham que pegar o Conheço e procurar, né? Então, vê, essa parceria foi muito forte. Tivemos uma parceria forte com, eu acho que, se eu estiver enganada, é o INPE, que era de mapa satélite, que era para fazer um trabalho da cobertura vegetal do município de São Paulo. Gente, esse trabalho tem ainda, eu acho que tem um mapa muito bonito lá, e sabe a riqueza? E desse material a gente ia construindo. Eu lembro que nós temos formação com professores, formação com equipes da saúde, enfim, e a gente usava todo esse material. Então, tudo que a gente fez foi usado, fora a adequação do espaço do CEA Previdência, né? Eu lembro que a gente tinha, na área externa, porque que a gente pensava também, bom, a educação ambiental tem que começar fora também, né? Só aqui dentro. Então, a gente tinha uns, que hoje acho que eles estão com planta, né? Mas a gente tinha uns laguinhos, uns espelhos d'água, então tinha girino, tinha peixinho,
né? A gente tinha aquele aguapé, a gente cuidava. Aí a gente tinha um colega nosso, eu lembro o nome dele, o primeiro nome, acho que é Luciano. Aí ele entendia muito de peixe, de aquário, e ele fez uma formação com a gente de como cuidar. Aí a gente fazia um paludário, para quem não conhece, a gente fazia um aquário, então tinha um ambiente aquático e terrestre, né? Então a gente fazia para mostrar essa transição, seria mais ou menos o que a gente tem no lago. Então você tinha o girino, a tartaruguinha ali, né? Por quê? Porque a gente atendia muitas escolas, atendia o público em geral, né, do parque. Então sempre foi muito bem frequentado, sempre tivemos aquele auditório lotado. É impressionante isso. Aí eu vou adiantando. Solange, obrigada. E a última coisa que eu queria perguntar para a gente dar continuidade, você citou, né, a criação do CESP tanto como uma referência quanto um processo de pioneirismo, né? A última pergunta é para saber como que esses CELs eles repercutiram para a gestão pública, para políticas públicas e também para a população, para a sociedade civil. Como que esse pioneirismo, essa referência do CESP foi repercutido para a população no geral e para a gestão pública? Olha, para a população, eu acho que foi tudo de bom. Né? Deixa eu só me ajustar aqui no sol, gente. Desculpa, porque estou no cantinho. A população, eu acho que participou muito, né? Porque no parque, as pessoas já frequentavam o parque, o sol está uma delícia. A gente frequentava o parque, participava, né, tinha atividades, e lá a gente tem muito bem frequentado o parque, né, você tem muitas pessoas lá. Para a gestão pública, na época, eu acho que sim, teve aquela coisa, educação ambiental, a Vera batalhou muito por isso, né, mas eu vou falar uma impressão minha, né, posso estar enganada. Eu acho assim que a educação ambiental não era muito bem vista. Eu acho que ela não era muito bem vista. Por quê? Porque a gente não tinha esse apoio todo. Sempre foi muita briga para ter para comprar um material, para fazer uma atividade. Até quando você convidava, por exemplo, assim, vamos convidar, sei lá, um diretor para vir na inauguração. Sabe tudo assim, manda um representante. Parece que a educação não tinha esse valor, né? Para a população, sim. A população, eu acho que ela abria, assim, adorava, né? Nossa, eu não conhecia, para as escolas, professores. Mas para a gestão mesmo, eu não vejo, eu não consegui enxergar com esse, né? Agora, quando, assim, para as nossas chefias imediatas ali, os mais próximos, gente, assim, todo mundo brilhava, né? Assim, eu acreditar. A gente tivemos muito gestores educadores, né? Então, aquela coisa não é isso, o caminho é educação. Mas sabe quando, assim, por exemplo, entre a importância, assim, entre a educação ambiental e a fiscalização. Primeiro, um não anda sem o outro. Né? Entre a educação ambiental e a arborização. Por quê? Porque assim, parece que a gestão pública ela quer números, né? E na realidade não é isso. Quando a gente fala de educação ambiental, que a gente fala da questão da gestão ambiental, a gente tem que aliar, né? Assim, a gente tem que ser parceiros. E o que aconteceu? Num dado momento, eu não lembro direito em época, mas acho que foi em 2000 e pouco, a gente teve a compor, né? Porque assim, a gente deixou de ser só centro de educação ambiental, passamos a ser a divisão de gestão ambiental, e nessa divisão a gente tinha 3 áreas diferentes, que era a fiscalização, a arborização e educação ambiental. Para nós, gente, nós sempre conseguimos trabalhar muito bem com os colegas da gestão e da arborização. Tanto é que o nosso planejamento, a gente sentava, fazia junto, lógico. O trabalho deles era aquela coisa. Mesmo o pessoal que fazia fiscalização, eu tenho muito carinho por eles. Porque, assim, eles... Não era aquela coisa de... não é multar, não. Eles sentavam com a gente vai orientar. Por quê? Em primeiro lugar, orientação. Ninguém nasceu sabendo. Simples assim, né? Todos nós passamos por um processo educativo com os nossos pais para engatinhar,
para comer, e a educação é isso. E aí eles sentavam com a gente, olha, e faziam um planejamento, ó, tem uma denúncia, né, X, desse lugar tal, né, o que será que a gente pode fazer? Bom, então a gente sentava junto, a gente pode planejar uma ação educativa que orientar assim, 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 ou a gente ia junto com eles, ou a gente já fazia essa conversa e eles já iam com essa conversa para depois, você conversou, aquela coisa, eu converso uma vez, conversa duas, a terceira, opa, aí é a multa, tá? Aí, de fato, porque eu acho que tudo, né, e mesmo assim, com a arborização. E o que era interessante? Com a equipe da arborização, que aí o pessoal também deslocou o pessoal do Ibirapuera, se não me falha a memória, para ir para os CEAs, né? Alguns colegas tinham essa memória dos nossos trabalhos, da educação ambiental, mas aí os que não tinham, a gente fazia aquela formaçãozinha. Olha, nós já tivemos um projeto de arborização nas creches, a gente fazia assim. Nós tivemos um projeto de arborização nas ruas, a gente fazia assim. Por quê? Isso foi legal, porque foi do tipo, então, opa, não vou plantando, sabe aqueles programas, vamos plantar 1 milhão de árvores? Não, então para plantar 1 milhão de árvores, qual o trabalho educativo que a gente faz junto? Porque lembra aquela senhorinha que eu bati na porta dela? Porque não plantou alface. Então, é assim, né? Você também, até porque São Paulo, quando a gente pensa, eu não vou falar nem São Paulo, né? Porque muitas pessoas vão, nacional mesmo. Quando você pensa em plantar uma árvore, você tem que ver um monte de coisa, fiação, cano, né? Se a calçada tem espaço. Então, para isso, você tem que ter um planejamento, né? Porque a pessoa tem que receber aquela multa com amor, porque senão, assim, eu vou plantar aqui, eu não quero aqui. Tem gente que mata mesmo, pessoal. Tem gente que... Então, esse trabalho educativo era fundamental. Então, às vezes, a gente percebia, pode ser que foi uma sensação minha, tá? Mas eu tinha essa impressão, sim, de que a educação ambiental não tinha esse valor, né? Até porque quando você pensa em gestão pública, é números. Mas, assim, indiretamente, eu posso não dar um número do tipo, plantamos 100 árvores, né? Mas eu posso falar, olha, a gente fez um trabalho com 1.000 alunos, onde esses 1.000 alunos, sei lá, 800, ou eles têm árvore na porta da casa dele, ou eles não têm, mas eles respeitam, Então, como esse dado fica um pouco subjetivo, eu acho que a educação ambiental ela fica também, sabe, ali, é a minha impressão, mas eu acho, né, eu acredito que o pessoal da educação ambiental, né, nós somos brigueiros, né, somos guerreiros, então, bora lá, leva chicote e continua. Lembra? Bora lá, Solange, acho que é isso aí. Queria dar continuidade, passar para Maria Paula, que vai seguir essa conversa com a gente, tá bem, Solange? Maria Paula, você toca aí? Perfeito, Conrado, toco sim. Solange, delícia te ouvir, muito bom mesmo. Bom, a princípio, eu estava com uma questão, querendo saber como eram os espaços de atividades no período que você atuou, e se há algum lugar de memória que você gostaria de destacar. Mas você falou tão lindamente já sobre alguns espaços, né? Você descreveu de uma forma tão rica, que eu queria já também deixar uma outra pergunta encaixadinha, se houve alguma experiência marcante que você gostaria de deixar registrado aqui, que te marcou. Fica à vontade. Tem. Nossa, é muito gostoso. Primeiro, eu lembro, quando a gente fez a formação, né, com a Vera, um dos primeiros trabalhos nossos lá no Traz, tiveram vários, mas assim, são os bem marcantes, foi a gente fazer um trabalho chamado Ciclo de Atividades em Educação Ambiental, que era nos parques municipais. Então, na época, se não me falha a memória, a gente tinha 32 parques municipais. Eu sabia decor todos, né? Piqueri, Pirituba, Remédio, Conceição, Luz. Só que aí, o que a Vera fazia? Na época, a gente tinha 4 parques, foi levantado 4 parques, e ela dividiu a equipe para atuar nesses 4 parques, tá? E eu peguei o meu primeiro parque foi o Parque Conceição, né? Eu tenho uma paixão por esse parque.
eu tenho uma foto, eu lembro até hoje do rostinho das crianças, né? Eu lembro. E aí eu lembro, nossa, eu estou falando com vocês, estou vendo a foto deles. Eu lembro que a gente plantou um rabanete. Por quê? O rabanete ele é de ciclo curto. Olha, a pessoa é pedagoga, mas aprendeu. Sumico é excelente professora, gente. Então, por quê? O ciclo ele tinha mais ou menos uns 2 meses, né? Então, era um encontro uma vez por semana. Então, por exemplo, eu estava no Parque Conceição e no Parque Pirituba, tá? Eu e mais essa turminha. Então, a gente era em 3, nunca sozinho, tá? Sei lá, se tivesse algum problema, você sempre estava em 3. E o carro deixava a gente nos lugares, então ele deixava a gente no espaço e depois ele buscava. Então, mais ou menos, a Vera já fazia um mapeamento, qual parque é próximo, para deixar os monitores depois buscar. Quando a gente ia fazer, bem interessante também, quando a gente ia fazer o ciclo, a gente tinha um cartaz, a gente conseguiu patrocínio, né? Não foi para a prefeitura, a gente desenhou, teve o patrocínio do cartaz, tem ele, depois eu explico melhor para vocês no material, vocês podem ter acesso, e a gente ia até o parque, conversava com a administradora do parque, nos identificava, a Vera primeiro fazia uma ligação, a gente chegava lá, aí o administrador sabia, olha, né, vamos fazer, beleza, pode fazer. Aí divulgava só o cartaz lá, fazia a divulgação, aí tinha os inscritos, porque a gente entregava um certificado para as crianças, né, de que eles participaram, bonitinho. Então, essa é uma assim, que eu tenho bem legal, eu lembro do que a gente fez, eles coletaram, né, e nessa época, quando eu peguei o Parque Conceição e Pirituba. Numa das reuniões nossas, né, porque que assim, para você ir para o parque, além de já estar organizado o planejamento das atividades, daquela formação anterior, a Vera fazia uma conversa com a gente. Lógico, vamos dizer assim, ela é a mãe, ela põe a criança no mundo, opa, o que vocês vão fazer lá, né? E aí, eu lembro que a gente tinha que fazer uma sementeira, era o dia da sementeira, porque tinha uma sequência, tá? Então, assim, um dia fazia a sementeira, fazia a horta, acompanhava a horta, o terrário, cada dia era uma coisa diferente, bem prático mesmo. Só que assim, não era chegar e fazer, eram 3 horas de atividade. Então, você chegava, você andava pelo parque, fazia reconhecimento das crianças, fazia atividades, joguinhos. A gente desenvolveu jogos pedagógicos. Eu lembro esses monitores, a gente na última sala, tá, gente? Sentado, desenvolvendo jogos. A gente ria muito. Eu acho que a gente brincava, a gente ria muito. A gente construiu painel, então assim, era muito gostoso. E a gente fazia uns joguinhos, era uma coisa que eu adorava fazer. Então, desde joguinho, por exemplo, jogo da velha, trilha, né, para você fazer, enfim. Aí teve um que a gente fez de horta, num tabuleiro, tinha um passo a passo, você vai e volta, olha, você pegou solo arenoso, e agora? Tem que corrigir. Então, o joguinho, na realidade, a gente fazia para assimilar tudo que você tinha construído com as crianças. E aí eu lembro que nesse Parque Pirituba, foi no Pirituba, a gente era um parque com muito jardim. Aí eu falei, Vera, né? A pessoa entendida já, né? Se achando. Vera, lá não dá para fazer sementeira, não tem semente. Por quê? Porque a nossa sede no Parque Previdência, aquela beleza de mata, remanescente, você tem tudo. Eu falei, lá não tem semente, vou fazer sementeira como com essas crianças? Por que a gente fazia? A gente coletava sementes para fazer a sementeira, né? E depois. Aí a Vera olhou bem para mim e falou assim, Solange, olha bem, grama tem semente. Aí eu, grama tem semente? Grama tem semente. Aí eu fui para fazer atividade. Gente, não é verdade? A grama tinha semente? Tinha semente. Então, você vê, para mim ficou muito marcado isso. Aí até eu comentei com o André, aqui no meu quintal eu plantei, eu ia tirar foto para vocês, mas não deu tempo. Eu tô com e toda vez que eu olho para semente, eu lembro desse momento, né? Tem um outro momento muito marcante, que é legal colocar, que é fundamental, porque eu acho que às vezes a gente se perde um pouco, que eu lembro que a Vera, assim, a gente ia fazer atividade, voltava, aí ela falou assim, faça um relatório da atividade do dia. Então, você tem que registrar o que foi feito. Mas eu não já fiz o planejamento, Vera? Eu vou fazer, de repente, sempre. Nunca, pessoal. Por isso que pra gente, quando alguém fala assim, eu não sei se a Fernanda lembra, vamos pensar numa atividade, a gente já pensava com o roteirinho, aqui é o roteirinho, porque a gente aprendeu, né? Então, nunca você faz uma atividade sem ter o plano de aula do dia.
Aí eu falei, gente, mas já não basta esse plano? Não, faça o relatório. O que aconteceu? Você pega o plano e você descreve. Aí eu assim, ai, tá bom, Vera. Ah, vai assim, Solange, ele disse até hoje, Solange, você é muito prática. Também temos que ser teóricos, né? Registrar é fundamental. Gente, eu não esqueci nunca mais na minha vida. Então, quando alguém fala, precisamos fazer um relatório, eu posso não estar com português afiado, entendeu? Ai, a ortografia, a concordância, mas o que eu fiz, onde eu fiz, é fundamental. É história, né, Conrado? É história, gente. Tanto é que eu quero até deixar, aproveitar esse momento, depois eu reforço novamente, o material que nós deixamos lá na Amapaz, um compilado, ele tem esses relatórios. E a gente fazia na máquina de datilografar. Aí tinha lá, se não me engano, tá assim, o nome da atividade, a data, o nome da atividade e o monitor do dia. Solange Ângela, por exemplo. Estava lá marcado. Né? Então, esses são dois momentos bem marcantes para mim, fora os demais, né? Porque a gente foi fazendo várias atividades. Eu acho que tem um outro que é bem marcante, mas não comigo em específico, mas eu acho que pela durabilidade, pela continuidade, que foi o projeto de orquídeas. Né? A gente começou com o professor Silvestre Milano, aí teve, na época eu estava lá, mas quem estava à frente do projeto era a Marisa de Oliveira Pedraz, uma colega nossa bióloga, e ela foi tocando o projeto com ele, ela saiu, o professor faleceu, esses alunos, né, eles pegaram tanto gosto, mas tanto amor, que eles são os professores hoje. Eles se especializaram, né? Então tem alguns que já faleceram, mas assim, o curso era dado por eles. Então, por exemplo, cada aula, um deles, por exemplo, o seu Raul já faleceu, ele ensinava a fazer suspensório cachepô. Né? A dona Mônica, ela já entrava na parte de pragas lá, de adubo. A Solange Menezes também já falecida, que eu achei muito legal isso. Ela estava com parte de adubo, né? E enfim, né? Que continua, né? E aí esse grupo, eles se juntaram, aí o professor deu a ideia de eles montarem um clube, o Clube dos Amigos das Orquídeas, tá? Que a gente tinha exposições de orquídeas cultivadas por eles. Então, assim, e o lema né, cultivar para preservar. Então, assim, não está tendo agora por conta da pandemia, tanto é que o orquidário, quem assumiu tomar conta é eles, né? A gente tinha essa coisa da supervisão, porque assim, teve um momento que eu saí do CEA, eu fui para a parte administrativa, tive oportunidade na parte administrativa, que eu acho que é uma coisa bem interessante dentro da prefeitura, né? Porque eu aprendi outro trabalho, outros caminhos que foram ajudando a fortalecer quando eu voltei para a educação ambiental, né? Porque você tem que conhecer também, né? Porque assim, se eu não conheço como que funciona a contabilidade, porque você tem que fazer compra, né? Então, olha, precisa fazer a descrição do material, precisa disso. Então, eu conheci também, tive a oportunidade de outros conhecimentos, né? Que agregaram aí. E quando eu retornei, eu, a Márcia, a Rosa, a Nelícia, a gente foi, vamos dizer assim, não coordenar, mas estar à frente do projeto pelo CEA. E elas tocavam, gente, assim, lindamente. E encontros semanais, ainda continua com esses encontros, né? Só que por conta da pandemia deu uma reduzida aí. Muitos deles, né? A gente já fizeram a passagem, mas assim, é um agradecimento intenso, né? Assim, é um amor que eles têm, que a gente continua conversando, enfim. Então, são coisas assim, marcantes, e tiveram outros, né? Projetos, inclusive, a gente teve um que eu gosto muito, não é que eu gosto, né? Eu acho que é uma questão de afinidade até, que é a segurança alimentar. A gente foi convidado a fazer parte, porque o CEA, como sempre estava muito em parcerias, a gente participava da rede do Butantan, lá atrás, antes da Agenda 21, né? E a rede ainda, a gente permanece até hoje, tá? Até hoje a gente tem a rede, né? Até as pessoas envolvidas na rede. E aí a gente foi convidado para participar só me ajeitar aqui, para participar
desse projeto de segurança alimentar, né, que era para participar, para ver, para dar uma atividade sobre coleta seletiva, trabalhar a questão do aproveitamento, reaproveitamento. A gente foi, enfim, começamos a participar, aí eu me encantei, né, de tal forma que fui fazer nutrição. Eu falei, nossa, que tem a ver pedagogia com nutrição, né, meio ambiente. E olha que interessante, quando a gente começou a participar do projeto de segurança alimentar, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Essa reunião, esse bando de gente falando, o que eu estou fazendo aqui? O que tem a ver meio ambiente com segurança alimentar? Olha, que aberração que eu falei, gente. Mas fico muito feliz que tudo se corrigiu rapidamente, né? E realmente eu fiz nutrição por conta dessa experiência, né? Tanto é que a nossa secretaria, ela fez a gestão desse espaço, que é o Centro de Referência em Segurança Alimentar, que fica ali dentro do Parque Raposo Tavares, né? Eu dentro do parque sempre, né? E aí eu atuei lá coordenando o espaço durante acho, uns 6 anos, mas não como indicada como diretora, não, como técnica, né? Que tem um detalhe, né, gente? Quando eu entrei como monitor de arborização, eu fui admitida. Depois, eu prestei um concurso que era de oficial de administração, tá? E que é na área de escriturária, né? E aí depois teve o concurso de pedagogia, não lembro se eu participei ou não, mas aí, na verdade, o meu cargo na prefeitura sempre foi da área administrativa. Tanto é que aí fizeram aquelas mudanças, então eu assistente de gestão de políticas públicas, né? Só que eu sempre trabalhei direto na área educativa. Né? Então, assim, porque esse cargo também de educador ambiental, ele não existe, que é uma das batalhas que teve muito com a Helena Magoso, né, André, de realmente a gente criar esse cargo mesmo, né? Então, esse não tem, tá? Então, assim, uma das memórias que eu tenho também é isso. E quando a gente foi participar desse projeto da segurança alimentar, lindamente, porque foi um ganho para a população, né? Aí, assim, eu aprendi a lidar também muito mais com outras pessoas, porque, assim, a parceria que a gente tinha, aí a gente ampliou mais ainda, porque a gente, nesse espaço, dava curso de horta, então o curso de horta, aí eu estava presente, estava o engenheiro agrônomo, estava o estagiário, né? Então, assim, você sempre com vários atores, com várias áreas. Então, trabalhar com a educação ambiental, a minha experiência é sempre multidisciplinar. Eu não sei trabalhar sozinha, não sei, entendeu? Então, assim, vamos, por exemplo, estamos aqui, né? Nós vamos montar uma aula, um curso, vamos. Então, assim, por quê? Lógico, a ideia vem, eu sempre, mas assim, é aquela coisa, eu gosto sempre de conversar com o outro, eu não gosto assim, a minha ideia, não tem a minha ideia, né? Porque é isso. E aí cada um vem com uma experiência, com uma vivência, aí você ajusta. E uma das coisas marcantes, Paulinha, é assim também, que, por exemplo, a gente tinha ações de continuidade, por exemplo, o ciclo de educação ambiental a gente deu por um bom tempo, né? Mas, Semana do Meio Ambiente, bingo, a gente planejava, fazia. Gente, olha, tem a questão da arborização. Então, a gente pensava como trabalhar a questão da arborização. Sabe o que é você trabalhar, gente? Arborização numa creche com os pequenininhos. O programa de arborização, era o programa de arborização nas creches. Então, ele era feito, né, por esse coletivo, né, junto do DEPAV, tinha um dia que eles iam plantar, só que, assim, eram 4 encontros, o dia do plantio, né, e os 3 primeiros a gente que ia com as crianças. Gente, era fantástico, aí você fazia sementeira, de teatrinho, no dia do plantio, você só via aqueles toquinhos lá, quase se jogando dentro do buraco, plantando, né, então, então essa vivência foi muito, muito, muito rica. Então, são momentos marcantes com professores. E o que é legal, né? Assim, eu coloco isso como um desafio para mim, né? Não sei para os demais colegas. Parece que o novo assusta, né? Então, eu lembro que assim, olha, gente, a gente vai fazer um curso com professores. Ai, meu Deus, professor, eu não sei se eu errar, se eu falar errado, né? Porque você tem isso. Assim, por mais que teve Então, veja quantos desafios nós fomos enfrentando,
né? Você vai perdendo, se você tem um receio, um medo, depois você fala, você fala assim, tenho vergonha de falar. A Solange, a vergonha de Solange, né? Aprendi muito com educação ambiental. É isso, acho que são coisas, e tem muito mais coisa, né, gente? Nem consigo falando que você vai, é muita coisa. Eu pego a fala agora? Acho que sim, você pega. Oi, amor. Ave Maria. Olha, eu vou falar que eu poderia te exaltar também, assim, muito na minha fala, mas eu vou ficar com a fala dos colegas, né? Vou fazer da fala dos colegas a minha, e eu vou tentar fazer só um comentário, porque tenho vontade de fazer vários. Pode falar. Eu não sei se é porque eu sou muito emocionada, não parece, mas sou. Mas essa coisa de você rir, chorar, falar com tanta empolgação, com tanta paixão das coisas, para mim, eu estava comentando agora no Zap com o pessoal desse GT, que isso me empolga, que isso me motiva, que isso me alimenta de um jeito, me abastece, sabe? Porque eu acho que isso dá sentido para o nosso trabalho em educação ambiental, é o que dá sentido, principalmente porque, como você mesma falou também, é um trabalho, né, de insistência, de luta, que a gente precisa, de fato, ter esperança e precisa estar sensível também para sensibilizar. Então, isso que você conta e faz ao mesmo tempo, né? Porque você está falando, você está rindo, você está chorando. Isso que você conta, isso que você faz, isso que você a mim me afeta muito. Mas, enfim, gente, então vamos para a pergunta. Porque senão eu também vou para outro lugar. O que a gente quer saber também é como foram se desenvolvendo as metodologias e práticas de educação ambiental ao longo do tempo, a relação dessas metodologias e práticas com o público, né? E se elas foram se alterando. Acho que é isso. Tá. Obrigada. Nada, gente. Tá muito gostoso, né? Eu não achei que eu fosse chorar, porque eu não gosto de chorar. É uma coisa que eu aprendi com meu pai. É verdade. Né? Eu tive sempre meu pai muito, muito rígido. E ele falava, não chora. Aí eu dei isso para mim. Então, às vezes, quando eu choro, eu falo, não chora, porque, né? É bem interessante isso. Mas eu acho que é isso que é o ser humano, né? Olha, as nossas metodologias foram mudando sempre, né? E o que eu acho que é legal, que elas foram mudando em função do tempo também, né? Porque é muito aprendizado. Lógico, então vamos lá, por exemplo, vou citar um exemplo. Lá atrás, a gente trabalhou, numa época, essa questão de plantio em pequenos espaços, né? Então a gente plantava no vasinho plástico e tal. Hoje, aí você escuta uns assim, mas é plástico, é tóxico, piriri, pororó, aí você vai mudando. Pneu, não, porque isso, que aquilo, aquilo. Aí eu faço a seguinte reflexão, segura um pouco a informação, gente, né? Como que eu vou me aproximar do outro? Qual que é a realidade do outro, né? Será que se eu falar com a outra pessoa, olha, né, o vaso X é melhor do que esse, e aí o cara só tem aquele, né? Então, o que acontece? Com isso, as nossas metodologias foram se modificando, sim, né? Então, lógico, a gente foi baseado na questão Paulo Freire, que a gente foi, né? A gente foi com estudiosos aí você pega a experiência de um aluno, porque a gente teve muitos estagiários de várias áreas, da biologia, geografia, história, e esse aprendizado, ele é constante, né? Então, assim, não é o que sabe mais, sabe menos, lógico. Você, como técnico, até mais antigo da casa, vamos dizer assim, né? Você é responsável em orientar, fazer a supervisão do estagiário, né? Só que essa supervisão, ela tem que ser uma supervisão colaborativa também, né? Não, vai lá, faz. Não existia isso, vai lá e faz, né? Por quê? Porque a gente também se colocava no lugar do outro. Né? Eu acho que já começava com essa metodologia participativa aí, você se colocar no lugar do outro, né? Porque eu também não gostava do vai lá e faz. Às vezes eu também ficava meio bravo do tipo, não, esse serviço é só para vocês, esse é do outro. Não, pera um pouquinho, eu também tenho competência para também pensar nisso. Então, né, dá para você trabalhar.
Então, as nossas metodologias, elas foram mudando, sim, com o tempo, por conta até da gente estar se ajustando com essa... com o formato, né, que você se adequando, e, inclusive, por conta de você poder atender também as demandas, porque foi mudando um pouco o perfil do nosso público também, né? Lá, inicialmente, a gente trabalhava muito diretamente com as pessoas do parque, né, assim, os usuários do parque. Aí depois você vai abrindo para os mais grupos. Então, a parceria era com a escola, aí tinha demanda da escola com algum tema. As escolas sempre muito parceiras, né? Tanto é que tem aquele livro, né, Fernanda, das hortas do GT Sustentabilidade, que a gente participou. Então, sempre foi assim, a metodologia participativa, tá? Dialogada, de construir junto, talvez de escrever. Eu acho que talvez a prefeitura, de maneira geral, acho que ela não incentiva muito essa coisa do registro, né? De você escrever, de ter, vamos registrar, igual vocês estão fazendo agora, né? Porque uma das nossas intenções era criar materiais, né? Tanto é que a gente até estava começando, tem um livro, que ele é do Parque Providência, agora eu não lembro direito, mas é uma capinha marrom, aí ele foi escrito pelo nosso coletivo, e ele fala do parque. Então, assim, ele fala tudo que o parque tem, os espaços do parque, tudo. Então, eu acho que nessa questão eu concreto na questão da metodologia nesse trabalho, essa questão de você registrar, né, de ter algo, não se tem muito incentivo para isso, né? E eu acho que não é nenhuma coisa do tipo, não é fulano quer aparecer. Não, não é isso, é a história deixar registrado. Então, acho que essa falha da metodologia de trabalho, né, da secretaria, eu colocaria. Isso, eu acho que uma outra falha que a gente tem em sentido de metodologia de trabalho também é a questão da divulgação. Nós não conseguimos divulgar, colocar para o mundo, falar o que a gente faz. Não é eu, Solange, o que eu faço, é o que a educação ambiental faz, né? É o que a prefeitura faz. Porque eu vou ser bem sincera, eu fui funcionária pública, né, durante 32 anos, então eu acho que tem uns 32, 33, me orgulho, tenho orgulho, defendo o funcionário público, brigo, né, e é muito interessante porque eu tenho colegas que falam assim, não, eu não estou falando de você, porque eu sei o quanto você era comprometida, mas funcionário público, vou te falar, hein? Eu falo, segura a língua, né? Porque, assim, lógico, gente, eu falo, gente, existem colegas e colegas, pessoas e pessoas, no público e no privado, né? Então, o que acontece? Eu acho que falta, eu acho que não é nem para a educação ambiental, eu acho que é para a gestão pública mesmo, né? A gente expor divulgar todo o trabalho bonito que é feito. Porque, gente, quando esse bate-papo com vocês, assim, eu estou lembrando de tanta coisa. Às vezes mesmo em casa eu falo, gente, mas eu fiz tanta coisa nessa vida, né? Por exemplo, uma coisa que eu estou lembrando agora, que vocês comentaram. Eu passei muito frio nesse CEA Previdência. Lá um gelo. Essa época do ano, que ia dar curso, gente, era a base de muito chazinho de gengibre. Aquelas meninas lá, chá de gengibre, casca de abacaxi, para aquecer a gente, né? Então, quando você olha tudo isso, não estou falando, ninguém é coitadinho, não é isso, né? Eu acho que é valorizar o ser humano. Que trabalho foi feito? Se um fez mais, outro menos, né? Lógico, eu também tive alguns desafetos, né? Mas eu não sou uma pessoa de desafetos, não. Na verdade, assim, algumas coisas que também você fala, não, pera um pouquinho, porque eu me senti desrespeitada em alguns momentos, né? Então, a gente brigou para ser respeitado, brigou para o trabalho existir, né? E, então, eu acho que esse é um ponto que tem que mudar um pouco, né, nessa questão. Agora, metodologicamente, na forma de trabalhar, de atuar, eu acho que o caminho que foi construído, eu acho que não tem muita volta, não. A gente fez um caminho que foi do tipo, olha, precisamos sentar, conversar, planejar, fazer juntos, né? O diálogo sempre presente. Talvez, sim, construir uma base mais, não teórica, mas, assim, deixar isso mais fortalecido, né? Para a gente não ter voltas. Acho que fortalecer mais essa questão metodológica, essa questão
da importância da educação ambiental, essa questão da importância do respeito ao público, né? Porque eu acho que assim, eu Solange não estou sendo desrespeitada. Eu acho que se tem algum desrespeito a todas aquelas pessoas que um dia eu recebi, acolhi, de alguma forma eu fiz um trabalho com elas. E é interessante que eu vou voltar numa coisa que a Paula comentou, 2 coisas marcantes que eu esqueci de falar. No momento do ciclo de atividades de educação ambiental, eu lembro que eu atendi, acho que para poucos alunos, eu estava sozinha. Eu atendi um grupo de uma escola que eles eram deficientes auditivos. Tenha noção, a Solange, que é uma pessoa que fala pouco, que na época até era um pouco mais tímida, né? Mas agora se melhorou. Gente, e a professora estava junto, né? Então ela era o meu suporte. E assim, eu te juro, no final eu já estava falando com gesto com as crianças, né? Então, assim, aí eu falava, aí eles ficavam e tinha e tal. E eu fiquei uma tristeza quando encerrou, e eles também, porque tinha prazo, né? E eu já estava fazendo coraçãozinho igual eles, fazendo alguns movimentos, né? Então, eu vejo que isso é muito forte, né? Eu acho que é uma coisa que tem que se pensar. Outra coisa, agora esqueci, depois eu lembro, volto de novo, que é assim, né, gente? Vai pensando. Uma louca. Mas eu acho que é isso. Por isso que eu falo, se alguém for desrespeitado no trabalho, a educação ambiental não é nada, eu acho que está desrespeitando esse público que eu atendi. Porque eles acreditaram, né? Eles estiveram lá comigo. Já sei o que ia falar. Tem um colega nosso, eu vou citar o nome dele, ele está na prefeitura, trabalha com vocês numa pasta, que é o Márcio Yamamoto. Eu lembro, olha que interessante, eu não lembro dele, mas eu lembro anos depois, né, que a mãe dele foi até o parque participar de uma atividade, não lembro qual, eu não sei se ela foi numa exposição de orquídeas, o que foi, que ela falou assim para mim, olha, o meu filho, ele fez curso com você, Solange. Eu falei, comigo? Você conhece ele? Eu falei, eu? Ele trabalha na prefeitura. Eu falei, quem é ele? O Márcio. Gente, esse é um fruto de um trabalho que eu fiz, provavelmente ele era um garotinho. Então, se tiver um desrespeito, está desrespeitando um trabalho, né? Olha só, então esse é uma coisa também que ficou. Aí eu falo assim, nossa, Márcio, quando eu encontrei, toda vez eu falo assim, a sua mãe me disse, então você me respeita. Né? Eu acho que é isso, acho que a gente tem ainda muito que avançar né? Mas acho que a gente consolidou algumas metodologias, acho que a educação ambiental deixou muito claro que ela tem que ser participativa, dialógica, muita ação, construção coletiva, né? Eu acho que isso tá claro, não tem como voltar atrás, né? Talvez a gente tenha algumas dificuldades, e por isso que é importante sempre, eu acho que outra coisa legal registrar é sempre essa coisa da formação, né? Então, entrou um coletivo novo, porque é isso, gente, a educação ambiental não... lógico, vai chegar... O momento que vocês quiserem, gente, estou super aberta, vamos fazer uma formação, a gente quer uma fala, você pode vir, beleza, pode contar comigo. A pessoa vai, fala, né? Porque eu acho que é isso. E porque a gente tem que ser aquela coisa da continuidade. O que é a sustentabilidade? É isso. Então, vamos ter um outro grupo de gestores, de educadores ambientais. Fazer essa formação e as pessoas entenderem que eu faço com o outro, né? Não é para o outro. Então, essa metodologia eu aprendi, para mim, eu levo para o resto da vida. Porque quando a gente pensa no profissional, ele já vem com uma bagagem familiar, né? E nessa bagagem familiar dele, ele tem formas de da educação dele. Por exemplo, eu vou falar da minha educação com meus pais, né? O meu pai sempre foi muito assim, eu falo, você faz, certo? Meu pai já faleceu, tudo, mas hoje ele está com seus 82 anos, ele já é de outra geração. Então, você fica muito nisso. E o meu pai dizia, eu falo uma vez só, né? Então, do tipo, não mexa. Se eu mexesse de novo, não mexa, eu falo uma vez só. Aí você concorda que eu, ser humano Solange, eu fui criada dessa forma? Então, assim, trabalhar no coletivo, para mim, foi um ganho para minha vida como ser humano.
né? Na realidade, se eu sou desse jeito, é porque eu já tinha esse meu jeitinho lá atrás. Mas como meu pai, eu falo uma vez só, hierarquia. Meu pai dizia, olha, você vai trabalhar na prefeitura, hierarquia, hein? Respeita o chefe, não responda para o chefe. Sério? Aí, o que acontece? Como que o ser humano vai trabalhar? Sim, senhora, não, senhora, sim, senhora, não, senhora. E eu fui aprendendo com essa equipe de educação mental, eu fui aprendendo com a Vera. Você senta, você conversa, a minha ideia às vezes não é a mesma que a sua, então vamos chegar num consenso. Então, isso para mim faz parte de uma metodologia participativa, né? Então, você vê como que você vai... E, na realidade, você fala, nossa, era para você ser mais assim. Lógico que, assim, o André me conhece. Alguns falam assim, mas você é bravinho, você... Não, porque eu gosto da coisa organizada de um jeito. Mas eu tenho essa flexibilidade. Por quê? Porque eu aprendi. Então, essa metodologia participativa, o diálogo, a ação, estar com o outro, eu acho que é isso, não tem... Né? A pessoa fala demais. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu posso mandar, que é algo que eu tenho orgulho. Eu estou com meu olerite. Solange Cavalcante da Silva, que na época não era casada, eu casei em 87, né? Admitido, categoria, cargo, monitor de habilitação 1. Tá? Eu posso até mandar, porque isso aqui vocês têm esses registros, né? Porque eu acho que isso é legal para a gente ver o quanto a gente foi evoluindo. É muita coisa para falar, gente. Diga, Fernanda, você ficou quieta, silenciou. Você deixa a gente desse jeito. Eu já perguntei, mas a minha parte já foi, já perguntei. Agora é com o André? Sim. Isso, vamos caminhar então para essa finalização, pensar no futuro. Aí a gente está aprendendo um monte, né? Ouvindo aqui as histórias da Solange. Você toca aí, André, agora? Sim. Solange, eu tenho uma pergunta em 3. A primeira é a seguinte: como você considera que os CEAs devam ser lembrados, principalmente o Carmo e o Previdência? Como você acha que eles devam ser lembrados? Olha, eu acho que tem que ser lembrado com muito carinho. É a primeira palavra. Muito carinho e respeito, né? Porque eu nem falei muito do Carmo, mas a gente fazia as atividades lá também. E, primeiro, que são espaços que eles estão dentro do espaço público, né, dentro de um parque, que eu acho que isso já é um ganho, uma valorização muito grande da nossa secretaria, que foi uma briga muito grande também, né, que os espaços fez. Muita atividade foram feitas, muitas pessoas envolvidas, e são espaços referência, né, desses 2 parques. Porque a gente tem os outros também, Luz, que teve, Ibirapuera, o Nabuco, que eu trabalhei no Nabuco, vários outros, mas assim, eles têm um espaço físico mesmo, específico para o centro de educação ambiental, não é um anexo, né? Então, é um espaço que se organizou para isso, se estruturou, né, a ponto de ter nos 2 museu de educação ambiental interativo. Pena que hoje, até por conta de recursos humanos, de financeiros e humanos, está parado, independente de pandemia, né? E tem muita história. E eu acho que assim, não dá para a gente perder esse espaço, e principalmente tem uma questão importante que eu coloco, que é a questão financeira. Veja o quanto não foi investido financeiramente nesses espaços, né? Porque mesmo que eu digo financeiro, é uma parede, é uma cadeira, tá, mas até de funcionário, que é recurso humano, quanto não se foi investido. Para vocês terem uma ideia, quando eu comentei, nós começamos lá atrás, no Previdência, com mais ou menos 30 pessoas, né? Terminamos o quê? Quando eu me aposentei, tinha, sei lá, acho que umas 3 ou 4 pessoas, né? Então, veja quanto recurso não foi nesses espaços. E no Carmo, a mesma coisa. O Carmo, ele tem uma história muito bonita, que é um casarão. Então, veja, é dentro de um parque, que ali acho que é uma fazenda, então tinha aquele casarão. Então, ele tem uma história. Então, eu acho que realmente
tem que se manter, não dá para deixar. E outra, se a gente também abrir mão do tipo, não vai ser mais uma educação ambiental, vai ser não sei o quê, espera um pouco, é um recurso da nossa secretaria. A gente não fala tanto de otimização de recursos, né? Dessa questão de saber utilizar os recursos financeiros da economia, é isso. Então, eu acho que lembrar desses dois espaços é a gente respeitar os espaços, o espaço físico, porque antes de ser uma educação ambiental, tanto Previdência quanto Carmen, tem uma história de outras pessoas. Não sei quais, mas tem, né? Então, assim, acho que é respeitar as pessoas, respeitar o que foi construído, respeitar o ambiente, né? E respeitar a questão financeira mesmo, né? Eu acho que acho que é respeito pela continuidade de gestões públicas. É isso que eu acho. Solange, e nessa perspectiva que você está raciocinando e colocando o seu ponto de vista, qual é a relevância para você que os CEAs, dos CEAs para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Antes a gente veio comentando um pouco da relação sociedade civil, poder público, mas agora qual que é a relevância grande mesmo para a memória socioambiental da cidade? A existência dos CEAs. Ai, meu Deus, cada pergunta difícil. Olha, gente, primeiro que assim, a gente está eu acho que num caminhar mesmo por mais que a gente esteja uma batalha, que foi o que eu comentei lá atrás, já se pensava na questão do meio ambiente, né? Eu acho que a gente está num caminhar aí de perdas, né? Então, quando você fala essa questão socioambiental, eu acho que é fundamental a gente manter esses espaços. Porque, assim, esse é um espaço que ele vai garantir o quê? Ele vai garantir para a gente fugiu a palavra, mas ele vai garantir para a gente não é liberdade, mas igualdade de oportunidades, acesso, né? Ele vai garantir para a gente acesso a outras coisas que a gente precisa, porque, assim, como que você constrói o mundo, né? Assim, que a gente estava falando, a gente tem as relações, né? A gente tem as construções. Então, essa questão socioambiental, ela é fundamental, né? Eu acho que não dá para a gente perder de forma alguma, porque é o espaço que você agrega as pessoas, você insere as pessoas, você constrói junto, e a gente está tendo muitas perdas. Então, assim, a questão da biodiversidade, a relação, mesmo hoje, na nossa atualidade, eu vejo muito disso. Ainda tem aquela coisa assim, a formiguinha, o passarinho. Gente, mas se a gente não tiver essa biodiversidade, mas a água. Realmente, se a gente não cuidar da água, não cuidar do solo, né? Então, eu acho que o Centro de Educação Ambiental são espaços, gente, eternos de diálogo, de formação, né? De aproximação do ser humano com a natureza. Eu acho que a gente não pode perder de forma alguma esse espaço, né? De forma alguma. E, nesse sentido, como você imagina o futuro dos espaços que abrigaram CEAs? Olha, André, é assim, eu acho assim, o futuro é um pouco complicado, porque eu acho que assim, agora eu vou jogar para vocês, vai estar na mão de vocês. Desculpa aí, mas como assim? Então, vamos lá, né? Agora a gente, porque você vê, você está dando risada, a gente batalhou muito, né? Então, se veio lá de trás, né, essa briga veja, ele era mais, então, o Previdência, uma antiga estação de tratamento de água, o Carmo lá é o Casarão, né? Então, teve o pessoal que se envolveu, que lutou, batalhou, envolveu a população, tá lá. Aí nós já tivemos momento de querer tirar a equipe de educação ambiental do CEA Previdência e deslocar para um outro parque. Não é que a gente era contra ir para outro parque. Não, mas a gente vai sentar. Veja, a gente está falando das nossas ações. Lembra quando eu comentei lá atrás que a gente ia para os parques? Então, a gente já tinha a cabeça da ação descentralizada. Né? Nunca, não é só fazer atividade na Previdência para os moradores da Zona Oeste, não. Né? Tanto é que vem pessoas de outros lugares. Mas você pode pensar em abrir
para você descentralizar ações, abrir outros CEAs, enfim. Então, a partir do momento que a gente já teve esse perigo, assim, de tirar a gente de lá fisicamente, né? Deixar o prédio sem nada e levar a equipe para um outro lugar. Ah, é ruim isso? É ruim, sim. Ah, vocês são resistentes à mudança? Não, não somos resistentes à mudança. Não é isso. Hoje tem vale transporte, tem o carro que te leva lá, não é isso. É a questão de você perder uma referência, um espaço que você tem ele hoje, tanto Previdência quanto Carmo, de uma história, né? E não é só a história, é a continuidade, as pessoas frequentam. O que aconteceu com esse movimento, vou até complementar, tá, André? De, fica, não fica, que a gente já passou por isso, a gente teve uma baixa, inclusive, de usuários, porque a gente sempre teve muitos cursos. Teve uma época, eu não lembro o ano, mas assim, que chegou para a gente uma orientação lá do secretário, olha, não tem reunião, não se dá curso fora, para-se os cursos. Eu lembro disso. O que aconteceu? A gente tinha curso que a gente tinha divulgado em diário oficial, cessou o curso, né? A população falou, mas como assim? Mas e o curso? O pessoal das orquídeas é um pessoal muito resistente também. Então, você vê que as pessoas querem participar. É o espaço, vamos dizer assim, é o quintal da casa das pessoas, né? É nosso, é da população. Então, a gente, se a gente não batalhar, dependendo de quem esteja, a gente pode sim vir a perder, né? Por isso que agora eu brinquei, não brinquei, joguei a bola para vocês. Porque quando, de fato, vocês estão fazendo um trabalho como esse, lindo, maravilhoso, de registro, né? De colocar a importância desses espaços, e eu ainda digo mais, se vocês tiverem a oportunidade, em algum momento, de fazer uma entrevista como essa, num tempo mais curto, de usuários antigos desses espaços, gente, é show, porque aí eles vão falar para vocês, vocês vão ter a visão do outro lado, né? Dessa importância da gente ter esse espaço. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que brigar, né, para sustentar esses dois espaços, senão a gente pode sim, tá? Porque o que acontece, infelizmente, foi o que eu comentei, nessa questão da gestão pública, às vezes você tem um gestor, ele tem um olhar do tipo, educação mental, entendeu? Por não entender, por não entender, eu acho. Aí ele tratora, aí o cara fala, eu estou mandando. Não, vocês não têm nada, você sai. Então, gente, vamos parar um pouco essa coisa desse poder, né? Porque se eu aprendi lá atrás, meu pai falava, olha, o chefe obedece, fala, você obedece, dá para a gente conversar, dá para a gente, né, articular, renegociar, e lá tem muito potencial, os dois espaços, como os outros também, né? Eu acho que, mas como a gente está nesse momento, eu acho que se a gente conseguir preservar, né, esse espaço físico e depois a gente vai novamente inserindo as atividades, formando novamente, eu acho que é um ganho para o município, né? E se a gente fala de sustentabilidade, então, gente, não vamos brincar, né? Sustentabilidade. Não, sustentabilidade tem que manter os dois espaços. Olha o quanto se gastou, não se investiu. Isso é sustentabilidade, né? E, gente, é muito gostoso. Não sei quem teve a oportunidade de vocês ir nesses dois espaços. Nossa, você faz muita coisa. É muita história, é muita coisa linda, né? É muita construção. Eu me orgulho muito, muito mesmo. Mesmo dos altos e baixos, das discussões, né? Só para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, da questão, vou falar que não é bem do guerreirismo, né? Dos técnicos, dos funcionários desses espaços. Gente, teve momento da gente não ter contrato de firma de limpeza, e quem limpava éramos nós técnicos. Eu já cheguei a limpar banheiro, auditório para dar aula. Não tem? A gente se vira nos 30. Então, veja, é muita coisa que se construiu, né? E ainda, para vocês terem uma ideia, de alguns trabalhos que eu ainda acabo tendo contato, a gente tem um GT de sustentabilidade que foi criado lá atrás, no Parque Previdência, né? A gente tem a questão de curso com professores, tem gente que me procura ainda,
né? Olha, não estou mais lá, mas aí então eu acho que realmente, André, a gente tem que batalhar muito, buscar esses parceiros, essas pessoas que tanto frequentam, até para ajudar a gente a manter esses espaços. Eu quero estar com 80 anos e a plaquinha lá, ó, primeiro Centro de Educação Ambiental. Eu falo, e eu tenho a foto, gente. Eu falo assim, olha aqui, eu tinha cabelinho preto, era mais novinha, agora tá assim, enrugadinho, cabelinho branco. Né? Mas é isso. Eu posso falar uma coisa, gente? Eu me aposentei em 2018, né? Me orgulho disso. Poderia ter ficado um pouco mais, mas aí eu tinha uns outros processos na vida aí, e também a prefeitura vai te chateando um pouco, chegou um momento que... acho que também é legal colocar isso, né? E aí eu tomei novos rumos também na vida. Mas, na época, estava só como educadora ambiental. Eu estava como única educadora ambiental, porque o René tinha aposentado. A gente estava com também uma chefe que estava de licença médica, enfim. E aí, eu e a Solange Sanches, uma colega nossa, nós tivemos uma preocupação de juntar um material, né, do Previdência, até por conta dessa coisa de tipo, fica aqui, não fica aqui, né? E o prédio fica vazio, e a gente com medo dos documentos se perderem, porque acaba estragando. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos, tá? Compilamos os documentos originais, por exemplo, a gente vai encontrar, né, o decreto de criação do CEA, o projeto de criação do orquidário. Então, todos esses documentos muito relevantes, nós fizemos o quê? Nós juntamos, compilamos, tá? Pagamos a encadernação do nosso bolso. Ela fez uma capa que a filha dela fez, são 2 volumes, então está todo o registro do CEA Previdência. E lá fala um pouco também do Carmo e dos outros CEAs, porque os documentos foram ficando lá, né? Então, nós tivemos essa preocupação para a gente não perder. Então, se alguém tiver interesse, esse documento está lá numa pasta, esse compilado, né? Inclusive, até se não me falha a minha memória, eu acho que um desses cartazes do ciclo de atividades está lá também, que a gente colocou, né? Porque tudo foi criado, a gente tinha registrado. Então, a gente tem esse histórico lá que eu acho que é legal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? E uma outra coisa legal que eu queria comentar é que a gente, nessa coisa de parceria, a gente, assim, quando se fala de educação ambiental, o Previdência, o Carmo também, mas vou falar pelo Previdência, que foi a minha realidade, nós somos muito bem respeitados pela comunidade. O pessoal tem um carinho muito grande pelo Centro de Educação Ambiental. Não é pela Solange, é pelo Centro de Educação Ambiental, né? Pelas ações da educação ambiental. Então, quando você falar, qualquer lugar que vocês forem por ali, educação ambiental, educação de previdência, é mesmo, veio então, porque a gente sempre fez com muito carinho, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e tem esse material disponível, que aí eu acho que é muito legal essa iniciativa de vocês, porque justamente vai juntar uma coisa com a outra e a gente tem esse documento. Que a gente queria fazer na época um livro, mas é o que eu falei, a gente acaba não tendo a prefeitura não tem essa pegada, né? Mas a gente deixou lá. Aí fizemos até uma apresentação, né? Dizendo o que era, o que continha lá dentro, então tá bonitinho. Fique à vontade para vocês darem uma olhada lá. É que agora a pandemia é meio difícil ir até espaço, né? Solange, eu agradeço imensamente. O seu depoimento foi histórico, não só porque lembrou do passado, mas porque vai servir para o futuro, inclusive. Vai servir muito para a gente conseguir fazer uma reflexão, até mesmo da educação ambiental, que atualmente realizamos. Eu realmente agradeço muito a sua disponibilidade, a sua interação conosco, a sua história. Eu fico feliz. Obrigado mesmo. Alguém quer comentar? Não, obrigado demais, Solange. Acho que é isso, assim, né? O André já falou muito, mas que privilégio poder te escutar aqui, né?
e entender as continuidades do trabalho, né? Um passando aí para o outro, e assim, a gente só pode te agradecer muito por essa tarde, porque foi de muito aprendizado, e que realmente motiva a gente a continuar o trabalho, né? Entender que o trabalho é isso, é coletivo, é junto, é cada um colocando uma pecinha, né? Aham. E a gente tem muito uma vontade, Solange, de quando passar aí a pandemia a gente poder estar junto de novo, juntar toda essa galera que a gente tem conversado lá nos parques mesmo, né? No Previdência e no Carmo, olhar a plaquinha junto, fazer talvez um piquenique, se você topar, a gente ia amar poder estar juntos nesses espaços com você. Topado, eu levo o bolo, eu faço uma torta de maçã. Ai, delícia, queremos demais, alegria. Não sei se mais alguém quer dar esse último alô aí. Vou Eu queria estar junto. agradecer. Desculpa, Mi. Pode falar. Não, eu só ia agradecer mesmo. É muito bom ouvir a Solange, ainda mais sendo a mais novinha assim da equipe, ouvir. Isso motiva muito na área de educação ambiental. Foi um prazer conhecer você e te ouvir. Prazer foi todo meu, foi muito gostoso, né? Eu acho que é isso, né? Quando o André comentou comigo, eu falei, nossa, fiquei super feliz, porque eu acho que é respeitar mesmo, né? Eu acho que esse trabalho de vocês, eu parabenizo vocês, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo. Lógico que tem todos os entraves, algumas coisas aí, né? Mas eu acho que assim, gente, não desista, né? E se vocês entraram nessa, vamos dizer assim, se vocês foram picados pelo mosquitinho da educação ambiental, né? O mosquitinho do ser humano, né? Porque isso, continua nessa pegada. E o que vocês precisarem de mim, gente, olha, o André já sabe, pode me ligar, vocês têm meu contato, a gente pensou fazer isso, a gente queria, gente, pode me chamar, é uma conversa com o estagiário, fique muito tranquilo, né? Porque eu acho que a vida é isso, é partilhar, compartilhar, e é assim que a gente aprende. Desculpa. Eu aprendi muito assim. E olha, e é o que eu falo. Eu sei que eu estou me alongando, mas é que tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes eu falo assim para minha mãe, às vezes eu saio, ajudo alguém, sei lá, você dá a mão para alguém, vai atravessar a rua, um idoso, não importa. Aí ela fala, nossa, como você é falante, você ajuda as pessoas. Mas você sabe, quando eu não estou com você, as pessoas também me ajudam, eu lembro de você. Então, a vida é isso, né? De repente, eu não consigo, naquele momento, estar com a minha mãe, dando apoio que ela precisa, né? Porque eu estava lá com uma pessoa de orquídea, enfim, com outra pessoa, mas alguém ali viu minha mãe precisando subir no ônibus e ajudou minha mãe, né? Então, eu não preciso pensar que eu vou receber da Fernanda um bom dia, mas quando eu passo ali, a Fernanda, ela nem sabia que era minha mãe, aí eu ajudo a senhora, né? Então, eu acho que esse é um movimento, eu não gosto muito dessa palavra não, né? O pessoal gosta muito dos clichês, é um movimento do bem. Eu acho que é isso, né? Porque não é falar, são atitudes, né? Porque senão a gente pode escrever um livro aqui, fica lindo, maravilhoso nosso livro, mas são atitudes, né? E falar em livro maravilhoso, esse livro aqui atrás, aqui, ó, esse aqui, tá? É uma experiência que eu tive lá da segurança alimentar, que foi justamente quando a gente implantou, né, o espaço lá, e aí esse é um livro que eu tive a oportunidade, eu fui convidada pela professora Servato para estar escrevendo. Então, ele é um guia, né, que ele fala sobre segurança alimentar institucional, e ele fala de como que a gente criou aquele espaço. Então, ou seja, a Solange está sempre nas criações, gente, implantações. Tá bom? Podem contar comigo o que vocês precisarem, né? E eu acho que é isso. Eu agradeço imensamente esse momento, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro que assim, não vou chorar. Nesse momento de pandemia, né, a gente está muito isolado. Então, está todo mundo isolado e tal. Aí, eu me aposentei, né, mas eu não parei, continuo dando minhas aulas. Ontem mesmo eu dei uma aula, tudo. Só que essa interação a gente não tem tão frequente, né? Então, esse ato de vocês é muito importante, porque eu acho que aí a gente vai ver a importância da gente estar junto, mesmo que virtualmente,
né? Então, assim, não precisa ligar tudo, não, mas a gente vai vendo, assim, porque senão é muito fácil. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi muito com a educação ambiental, né? Porque a educação ambiental, o que é? Educação para o ambiente, educação para a vida, né? Porque assim, meio ambiente, não vou dividir ambiente, né? Eu acho que isso é legal. Você vai com essas brincadeiras com criança, não estou dividindo, né? É tudo. Então, quando a gente faz isso, a gente vai se fortalecendo e você não pode só esperar do outro. Nossa, mas a Fernanda não ligou para mim. Não, bobagem, eu ligo para a Fernanda, eu ligo para o Conrado. E aí vai, eu acho que a gente tem que ir fortalecendo essas relações, né? Sempre respeitosamente. Eu acho que vou deixar essa palavra, sempre respeitosamente. Porque, assim, todos nós temos direitos a tudo, né? O público, ele é público, mas também eu tenho que ter cuidado, né? Tem que ter o zelo do gestor público e nós, enquanto população, também temos que cuidar do público. E isso, a educação ambiental, eu acho que ela consegue, não trabalhar, mas ela consegue levar as pessoas a essa reflexão, né? Da importância delas estar nesses espaços, estar também com a gente trabalhando juntos. Eu acho que é isso. Esta foi a entrevista realizada com Solange Redolfi para o programa Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais e no próximo episódio entrevistaremos Ricardo Garcia, antigo educador ambiental do SEAS.